Prezados, bem-vindos à aula 9, parte 1 de Introdução à Álgebra. O objetivo da aula de hoje é entendermos o determinante de uma matriz. O determinante de uma matriz nada mais é do que um número associado à matriz e que é obtido seguindo-se uma regra fixa. As notações mais utilizadas para determinante são det de A ou a notação da matriz, aqui nesse caso A, entre barras. Quando a matriz tiver ordem 1, ou seja, ela tem apenas um elemento, o seu determinante é o próprio elemento da matriz. Se a matriz tiver ordem 2, a regra muda um pouquinho e é a seguinte: o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, como aparece aqui, A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. Esses dois elementos multiplicados menos o produto desses dois elementos da diagonal secundária. Para ilustrar, vamos resolver aqui esse exercício que consiste em obter o determinante de cada matriz indicada. Na primeira, a matriz tem um único elemento, então o seu determinante é esse próprio elemento, nesse caso, menos 12. Aqui uma matriz de ordem 2, então seu determinante é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, ou seja, menos 4 vezes meio menos 3 vezes 6, que tem como resultado menos 20. Então o determinante da matriz B é igual a menos 20. Quando a matriz possui ordem 3, é muito comum utilizarmos a regra de Sarros para obter o seu determinante. E em que consiste a regra de Sarros? Nós representamos o determinante dessa matriz de ordem 3 e à sua direita nós repetimos ou plotamos as duas primeiras colunas dessa matriz. Em seguida, multiplicamos os elementos da diagonal principal e também os elementos das duas diagonais que podem ser formadas paralelamente à diagonal principal. Depois, multiplicamos os elementos da diagonal secundária e também os elementos das duas paralelas à diagonal secundária que podem ser obtidas. E o que fazemos com os resultados? Para os resultados do produto dos elementos da diagonal principal e das suas paralelas, nós fazemos a soma dos resultados. E em seguida, fazemos a subtração de cada um dos resultados obtidos na multiplicação da diagonal secundária e das suas paralelas. Para ilustrar, vamos encontrar o determinante dessa matriz T. Para isso, eu coloquei a representação do determinante dessa matriz aqui e plotei ou repliquei as duas primeiras colunas da matriz aqui do lado direito. Agora, produto dos elementos da diagonal principal, 1 vezes menos 1 vezes menos 2, que é 2, 0 vezes 2 vezes 2, que é 0, 3 vezes 5 vezes menos 1, que é menos 15. Produto dos elementos da secundária e das suas paralelas. 3 vezes menos 1 vezes 2, menos 6. 1 vezes 2 vezes menos 1, menos 2. 0 vezes 5 vezes menos 2, 0. Agora nós fazemos a soma desses valores e subtraímos cada um desses valores. Então vamos ter 2 mais 0 mais menos 15, que é a soma desses elementos, e fazemos agora a subtração de cada um dos resultados, do produto dos elementos da secundária e das suas paralelas. Então vai ficar 2 mais 0 mais menos 15, menos menos 6, menos menos 2, menos 0, como aparece aqui. E esse resultado é igual a menos 5. Então o determinante da matriz T é igual a menos 5. Agora nós veremos um resultado que nos permite calcular, além do determinante de matrizes de ordem 2 ou 3, mas também de matrizes de ordem maiores do que 3, que é o teorema fundamental de Laplace. Em que ele consiste? Primeiro, nós precisamos conhecer dois outros resultados, duas outras definições importantes. A primeira delas é de menor complementar. Então, consideramos uma matriz M de ordem maior ou igual a 2 e um elemento aij dessa matriz M. Nós definimos o menor complementar desse elemento e indicamos esse menor complementar por dij, o determinante da matriz obtida quando se retira a linha I e a coluna J da matriz M. Exemplo,
Temos aqui a matriz M. Queremos encontrar os dois menores complementares, D11 e D32. Para o primeiro caso, o D11 vai ser simplesmente o determinante dessa matriz. Mas percebam, o menor complementar é o determinante da matriz quando se retira a linha I e a coluna J. Nesse caso, o I é igual a 1 e o J também é igual a 1. Então, nós temos que encontrar o elemento A11, que é qual? Na matriz M. Esse aqui, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Nós retiramos, então, a linha e a coluna desse elemento, ou seja, essa linha e essa coluna. O resultado que sobrar é uma nova matriz e o menor complementar é o determinante da matriz que resta quando nós tiramos a linha e a coluna do elemento. Então, por isso que apareceu aqui esse determinante, que é igual a menos 1 vezes menos 2, menos 2 vezes menos 1, que tem como resultado 4. Já o D32, nós precisamos, nessa matriz, a matriz M, encontrar o elemento 3, 2. O elemento 3, 2 é o que está na terceira linha e na segunda coluna, ou seja, esse aqui. A partir daí, nós retiramos a sua linha e a sua coluna, ou seja, fazemos isso. Sobra o determinante da matriz 1, 3, 5, 2. São os elementos que sobraram aqui na matriz M ao se retirar a linha 3 e a coluna 2. Esse determinante é igual a 1 vezes 2 menos 3 vezes 5, que é igual a menos 13. Então, o menor complementar do elemento menos 1 é menos 13. E o menor complementar do elemento 1 é 4. A próxima definição que nós precisamos conhecer é a de cofator, que significa o seguinte: nós indicamos o cofator de um elemento por A e J como sendo o resultado do produto do menor complementar daquele elemento por essa potência de menos 1. Percebam que se o I somado com J for par, menos 1 elevado a um par vai ficar igual a 1. Então, o resultado vai ser o próprio menor complementar. Se o I mais J for ímpar, menos 1 elevado a esse valor ímpar vai ser igual a menos 1. Então, vamos ter menos DIJ, ou seja, o simétrico do menor complementar. Então, para calcular o cofator, nós precisamos apenas calcular o menor complementar e multiplicar por 1 ou por menos 1, de acordo com a soma dos índices I e J. Para ilustrar, nós vamos calcular o A11 e o A32, ou seja, o cofator A11 e o cofator A32, para a matriz M do exemplo anterior. Nós já tínhamos encontrado para essa matriz os menores complementares. O D11 foi igual a 4 e o D32 foi igual a menos 13. Então, os seus cofatores são menos 1 elevado a 1 mais 1, que é a soma dos índices, vezes D11. Menos 1 elevado a 2 é 1. D11, que é o menor complementar, nós já tínhamos calculado, é igual a 4. Então, o resultado é o próprio 4. Para o A32, o resultado vai ser menos 1 elevado a 3 mais 2, que é 5. Então, menos 1 elevado a 5 é menos 1. E o D32 nós já tínhamos calculado e é igual a menos 13. Então, o cofator A32 é igual a 13. Conhecendo a definição de menor complementar e de cofator, nós podemos saber agora sobre o método de determinação do determinante de uma matriz de ordem maior do que 3, que é o teorema fundamental de Laplace. Ele mostra para a gente que o determinante de uma matriz M qualquer de ordem maior ou igual a 2, aqui nós vamos utilizar basicamente para maiores do que 3, porque para ordens 1, 2 e 3 tem um processo mais simples de ser utilizado, mas ele vale para qualquer matriz de ordem maior ou igual a 2. Ele fala que esse determinante é a soma dos produtos dos elementos de uma linha qualquer, ou coluna, tanto faz, pelos seus respectivos cofatores. Então, precisamos encontrar cofatores. Então, exemplificando aqui de maneira geral, uma matriz M, nós podemos escolher qualquer linha ou qualquer coluna, escolher aqui essa coluna, a coluna J, e uma vez escolhida essa coluna, como se calcula o determinante dessa matriz? Ele vai ser o somatório dos produtos dos elementos de uma linha pelos seus respectivos cofatores. Então, vai ser o produto desse elemento pelo seu cofator, mais esse elemento vezes o seu cofator,
e vamos fazendo isso até o último elemento da coluna vezes o seu cofator. Ou seja, o determinante da matriz M é esse somatório aqui, o produto de cada elemento da coluna pelo seu respectivo cofator. Se nós escolhêssemos uma linha, qualquer que seja ela, o determinante da mesma forma é feito pelo produto de cada elemento pelo seu cofator, somado com o produto do próximo elemento vezes o seu cofator, até a soma do produto do último elemento vezes o seu respectivo cofator. Na prática, como fazer isso? Percebam o seguinte, ao escolhermos uma coluna ou uma linha, como nós vamos multiplicar cada elemento da linha pelo seu cofator, se nós tivermos uma matriz com uma coluna ou com uma linha com um número grande de zeros, é melhor escolher essa linha ou essa coluna, porque nós vamos eliminar parcelas aqui dessa soma. Então, é isso que a observação 9.1 está indicando para a gente. Por esse método, percebe-se que o ideal, quando possível, é escolher uma linha ou uma coluna com a maior quantidade de zeros. Então, para ilustrar aqui, vamos calcular o determinante da matriz abaixo utilizando o teorema fundamental de Laplace. Uma matriz de ordem 4. Aqui eu vou escolher essa linha para calcularmos o determinante, ok? Tem ali um número considerável de zeros, então vamos escolher essa linha. Poderia escolher qualquer uma das linhas. Uma vez escolhida a linha, o determinante vai ser esse elemento vezes o seu respectivo cofator, mais esse elemento vezes seu cofator, mais esse elemento vezes o seu cofator, mais esse elemento vezes o seu cofator. Ou seja, esse resultado aqui. Percebam que como eu tenho 0 vezes o seu cofator e 0 vezes o seu cofator aqui, esses dois termos são iguais a zero, independente dos resultados dos cofatores. Então, eles podem ser eliminados. Resta que o determinante é 3 vezes esse cofator mais 2 vezes esse cofator, por causa aqui do elemento 3 e do elemento 2 dessa linha. Vamos agora calcular A21 e A22. Como nós já vimos, o A21 é menos 1 elevado a 2 mais 1, que é a soma desses índices, vezes o menor complementar D21. O menor complementar é obtido retirando-se a linha 2 e a coluna 1. Então, é o determinante 0, 0, menos 9, 5, 3, 0, 3, 0, 3, que é o que aparece aqui. Esse determinante é facilmente calculado pela regra de Sarros, que é igual a 81. Menos 1 elevado a 3 é menos 1. Então, o cofator A21 é igual a menos 81. O A24 é menos 1 elevado a 2 mais 4. Então, vai ficar 1, porque menos 1 elevado a 6 é 1, vezes D24. D24, retiramos a linha 2 e a coluna 4, que é essa aqui. Então, vai ficar o determinante 1, 0, 0, 2, 5, 3, menos 1, 3, 0, que é o que aparece aqui. Esse determinante é igual a menos 9. Então, esse cofator é igual a menos 9. Sendo assim, o determinante da matriz B é 3 vezes A21, que é menos 81, mais 2 vezes A24, que é menos 9. Conclusão, o determinante da matriz B é igual a menos 261. Nós poderíamos, para resolver esse determinante, para encontrarmos esse determinante, escolher qualquer linha, como já tinha comentado, e também qualquer coluna, tanto faz, o resultado tem que ser o mesmo. Percebam que nessa coluna, a coluna 3, tem 3 zeros. Então, entre as colunas e as linhas é que tem maior quantidade de zeros. Então, uma outra possibilidade e mais fácil é escolhermos essa coluna aqui para calcular o determinante da matriz B. Então, nós escolhemos essa coluna e agora fazemos o seguinte, o determinante vai ser o produto de cada elemento dessa coluna vezes o seu respectivo cofator, ou seja, isso aqui. Mas, como eu tenho 3 zeros aparecendo, aqui, aqui e aqui, nós teremos resultados iguais a zero. Teremos então que calcular apenas o cofator A33, que é aquele obtido retirando-se a terceira linha e a terceira coluna. Então, esse determinante vai ser igual a 3, que é esse elemento, vezes menos 1 elevado a 3 mais 3, que é a soma desses índices, 3 e 3, vezes o determinante da matriz, que aparece quando nós tiramos a terceira linha e a terceira coluna. Esse determinante também pode ser calculado pela regra de Sarros. Então, nós vamos obter 3 vezes 1, porque 3 mais 3 é 6, menos 1 elevado a 6 é 1, 3 vezes 1 é 3, e esse determinante é igual a menos 87.
Conclusão, determinante da matriz B igual a menos 261. O mesmo resultado obtido escolhendo a linha 2, porém com mais praticidade na hora dos cálculos. O determinante possui uma série de propriedades. A primeira delas é que se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna da matriz forem nulos, o determinante da matriz também é nulo. O determinante de uma matriz e da sua transposta sempre serão iguais. Se nós multiplicarmos uma linha da matriz por uma constante, o determinante também fica multiplicado por essa constante. Se nós trocarmos a posição de duas linhas de uma matriz, o determinante vai trocar de sinal. Então, ao mudarmos a posição de duas linhas, o determinante inverte o sinal. Se ele for positivo, ele passa a ser negativo. Se ele for negativo, ele passa a ser positivo. Propriedade 5. Se uma matriz possui duas linhas ou colunas iguais, o determinante também vai ser igual a zero. E, para finalizar, o determinante do produto de duas matrizes é o produto dos dois determinantes separadamente, ok? Para ilustrar, nós vamos aqui resolver esse exercício. Considerando essas três matrizes, C, D e E, nós vamos mostrar que o determinante de C é igual a menos o determinante de D e que o determinante de E é igual a zero, ilustrando a validade das propriedades 4 e 5. O determinante da matriz C é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, já que ela é de ordem 2. Tem como resultado menos 11. Matriz D também é de ordem 2, então seu determinante é 4 vezes 2 menos 1 vezes menos 3, que tem como resultado 11. Então percebam que o determinante da matriz C é o simétrico do determinante da matriz D. 1 é o valor do outro multiplicado por menos 1. Esse resultado, que é determinante de C igual a menos o determinante de D, como nós podemos observar aqui, está exemplificando a validade da propriedade 4, que garante que se uma matriz tiver a linha trocada com outra, o determinante muda de sinal. Percebam que a matriz C e a matriz D têm como diferença apenas a troca das linhas. Essa linha, a primeira linha da matriz C, é a segunda linha da matriz D. E a segunda linha da matriz C é a primeira linha da matriz D. Então, esse resultado é devido a essa propriedade, a propriedade 4. Já a matriz E, que também é de ordem 2, percebam, ela tem as duas linhas iguais. A propriedade 5 garante que se uma matriz tem duas linhas iguais, não precisam ser todas, nesse caso, como ela só tem duas linhas, então são todas. Mas se ela tiver duas linhas iguais, o seu determinante é igual a zero. Nesse caso, o determinante da matriz E é produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que está aqui. Esse resultado é menos 4 mais 4, que é igual a zero, como já era garantido pela propriedade 5. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado, entendido e aguardo vocês na próxima aula.